capítulo de número 4. Os amados irmãos que estiveram na quarta-feira aqui, essa pregação é uma continuação daquilo que nós estamos falando a respeito da grande comissão. A respeito da grande comissão, louvado seja Deus. Jesus te chamou para uma grande obra. Olha para o irmão do teu lado aí e diz para ele assim, ó, Jesus Cristo te chamou para uma grande obra. Amém? E nós aprendemos aqui na quarta-feira, aqueles que tinham dúvidas de repente, foram feitas algumas perguntas, às vezes há algumas questões. O que é a grande comissão? A grande comissão é uma ordem que Jesus deu, irmãos. Resumindo, né? Só recapitulando o que foi na quarta-feira. O que é a grande comissão? É uma ordem que Jesus deu. Ele convocou pessoas para ir e pregar o evangelho a todas as outras pessoas. E quando elas fossem fazer isso, ensinassem que essas pessoas fizessem a mesma coisa, que é a palavra que diz, ide fazer discípulos, né, em todas as nações. Também houve uma outra questão. Essa grande comissão continua valendo hoje? Sim, a resposta é sim, porque Jesus não disse, não instruiu só os apóstolos, como eu acabei de dizer. Ele instruiu os apóstolos que ensinassem outras pessoas e passassem esse ensinamento de geração em geração. E também houve uma outra pergunta que nós respondemos por meio da palavra. Então, qual é a maneira de obedecer o chamado de Deus para essa grande comissão? Vimos 3 pontos importantes aqui. Primeiro, que é falando, dando testemunho de Jesus. Segundo, estudando a Bíblia. E terceiro, ajudando na igreja. Aproveitando este momento que temos um local, um espaço que ainda temos pela graça e misericórdia de Deus, para a gente aprender a palavra do Senhor. E por último, mais uma questão. Então tá, amém, agora que eu já sei tudo isso, eu ainda tenho uma pergunta: o que Deus Ele quer de mim? O que Deus Ele requer de mim, de você? E aí, baseado na palavra também, eu li aqui, mostrei para a igreja, que Deus quer de nós a nossa confiança nele. Amém? Você confia no teu Deus? Você confia em Jesus Cristo? Verdadeiramente a ponto de cumprir este mandamento? Nós aprendemos aqui que a grande comissão é uma ordem, sendo ordem de Jesus é um mandamento. E Jesus disse, se vocês me amam, vocês vão cumprir os meus mandamentos. Então, somente podemos dizer que amamos a Deus se verdadeiramente nós obedecemos a Ele. E hoje nós vamos dar continuidade, então, como saber o que Deus Ele quer para mim? Eu sei o que Ele quer de mim, minha confiança, mas como posso saber mesmo o que Ele quer para a minha vida? Mais uma vez, eu quero que você acompanhe comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 4, que diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Muito pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém? Em outra versão, está escrito o seguinte, que na presença de Deus, na presença de Jesus, todos que se dizem igreja, todos que são considerados igreja, a palavra de Deus vai ensinar que o Senhor naquele grande dia vai julgar todos os seres humanos, tanto aqueles que estiverem vivos, quanto os que estiverem mortos. E mais uma vez, Paulo, por meio da palavra, ele ordena a Timóteo dizendo, eu ordeno a você, Timóteo, que com toda a firmeza faça o seguinte, que por causa da vinda de Jesus Cristo e do seu reino, você pregue a mensagem. Eu estou lendo numa linguagem mais atualizada, para você compreender melhor. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la. Seja tendo oportunidade ou não, seja no tempo certo ou não tem tempo certo ou não tem. Aqui a gente aprende uma coisa bem rápido aqui, irmãos, que não tem tempo certo, a gente tem que esperar esse tempo oportuno.
A gente tem que aproveitar a oportunidade, irmão, enquanto a gente tem fôlego de vida. Todo tempo é oportuno. Então não espere achar que nós vimos a semana passada, essa semana ainda, na quarta-feira, que você precisa ser perfeito para anunciar as boas novas de Jesus. Não espere se tornar alguém perfeito, que isso jamais vai acontecer. Enquanto estivermos aqui nessa terra, tudo isso é corruptível, nós somos pecadores, mas o Senhor, Ele tem pressa em usar a igreja, porque breve virá e não tardará, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Ele vai julgar vivos, mortos. Passaremos por provas, irmãos. Qual tem sido a tua obra em relação à obra de Deus? Qual tem sido a minha? Esta é a pergunta para nós nessa noite. E ele disse mais para Timóteo, isso serve para nós hoje. Anuncie ela em tempo e fora de tempo. Procure fazer o quê? Convencer as pessoas. Se possível, repreender as pessoas. Em outras ocasiões, animar as pessoas e ensiná-las, mas com toda a paciência. Paciência, irmãos, é uma ferramenta fundamental para a grande comissão, e muitos de nós não estamos tendo paciência nesses últimos dias. As pessoas têm perdido a paciência, e a Bíblia vai dizer que a experiência, a esperança gera tudo isso, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Eu quero te chamar a atenção mais uma vez. Você acha que esse tempo já chegou? Você vive neste tempo em que as pessoas, quando você vai falar de Jesus, elas não estão dando atenção? Sim ou não? Não é verdade? Elas não estão dando mais atenção, irmãos. Muitas pessoas já não querem mais saber da verdade. Imagine isso, na época do apóstolo Paulo e de Timóteo. Paulo escreveu isso para ele: você fique atento, porque elas não vão dar atenção, mas insista em pregar a verdade. Muitos seguirão seus próprios desejos. E está aí, irmãos, a gente vê na TV, vê o que acontece. Esse mês é conhecido como um mês que, muito conhecido também, esse mês de junho, muito falado. E arranjarão para si mesmas porção de mestres. Haverão pessoas que vão usar a Bíblia e vão ensinar de forma errada o Evangelho, e as pessoas vão passar a acreditar, porque esses mestres que ensinarão errado, que estão ensinando errado, vão fazer com que essas pessoas acreditem que continuar no pecado e amar a Deus, pode fazer, pode continuar fazendo o que você quiser da sua vida, que Deus, Ele é amor, e o que basta é o amor de Deus e você acreditar que Ele existe. Não é bem por aí. A grande comissão, Jesus, quando instruiu os 12, já disse: vocês têm que se preparar, porque vai vir perseguição. Por que virão essas perseguições? Porque Jesus ensinou a fazer a coisa certa, e ensinou que a pregação devia se basear no arrependimento dos pecados. E a Bíblia vai mostrar, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, lá no finalzinho, vai ter alguns pecados citados: efeminados, beberrões, assassinos, mentirosos, avarentos, idólatras, entre outros semelhantes a esse. Pessoas que viverem dessa forma, dizendo que amam a Deus, vivendo nessa prática, irmãos, pode viver a vida inteira achando que vai para o céu. Quando passar dessa vida para outra, vão acordar em outro lugar que Deus tem preparado para os infiéis e para os incrédulos, para os ímpios e para Satanás, porque desobedeceram. Jesus, eu li aqui na semana passada, na carta que João escreveu, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, João 14, verso 15, se vocês me amam, vocês obedecerão meus mandamentos. E é mandamento de Deus deixar de praticar pecado, sim ou não? Então, amados, vocês precisam se preparar. Se vocês ainda não estão preparados para pregar o Evangelho, a enfrentar, irmãos, vai vir muita oposição, vai vir muita gente contra, e o pior de tudo, vai vir gente com Bíblia na mão, dizendo que não, ele pode continuar fazendo isso, que Deus, ele ama ele. Deus ama todos os seres humanos. Sim, Deus ama os seres humanos.
Afinal, foi Ele que criou e tem o maior prazer e desejo de restaurar toda essa humanidade. Mas é preciso que a gente se arrependa, a gente obedeça a sua palavra. Amém? Então se preparem, se preparando como, amado irmão, nós vimos aqui estudando a Bíblia. O que Deus Ele quer de mim além da confiança? Ele quer que nós estudemos a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É ela que no momento que você estiver sendo confrontado com um ímpio, com alguém que você está tentando pregar o Evangelho, é ela que vai ensinar, é ela que vai exortar, é ela que vai redarguir, é ela que vai convencer. Isso tudo virá por meio da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo, amado irmão. Sem o Espírito Santo não vai ser possível. Então por isso é interessante, é importante, é fundamental a gente se consagrar na presença de Deus. Então como saber o que Deus quer para a minha vida? Estudando a Bíblia. É estudando ela que você vai ver nela, vai encontrar nela aquilo que Deus quer para você. Então muitas vezes você vai ouvir só alguém falar e você não vai acreditar. Então eu te convido aí para a Bíblia. Pega a Bíblia, irmãos, ora antes e fala: Espírito Santo, me ajuda a entender, a compreender o que o Senhor Ele quer de mim. E aí você vai ler os textos e o Espírito Santo vai te fazer compreender. Então mais uma vez eu repito, estamos ensinando neste mês de junho a respeito da grande comissão. E é muito importante que você pegue tudo que você está aprendendo em cada culto que você está passando por aqui, porque este lugar, como nós acabamos de falar, é um lugar que Deus espera que nós nos reunimos aqui para poder aprender a palavra de Deus. Então estude a Bíblia, porque é nela que nós vamos encontrar o plano de Deus para cada um de nós. Quando lemos a Bíblia e meditamos nela, durante todo o período que nós estamos meditando nela, Deus vai usar das suas próprias palavras, irmãos, para revelar a sua vontade para mim e para você. 2 Timóteo 3, 16 e 17 está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Você crê que essa Bíblia que você tem na mão, ela é inspirada por Deus? Sim ou não? Irmão, isso aqui é melhor do que qualquer outro livro escrito por homem nessa face dessa terra. Se você quer mudar de vida mesmo, você quer compreender mais de onde você veio, quem é você, para onde você vai, quem é Deus, é só aqui que vai ter resposta. É só aqui. O que Deus quer de mim está aqui na Bíblia. Você vai encontrar na Bíblia, porque além de ser inspirada, ela é útil para ensinar, disse Paulo a Timóteo. Segundo ponto, para entender, para compreender e para aprender o que Deus Ele quer da minha vida, precisamos orar. Orar é uma ferramenta, uma arma muito valiosa, preciosa. Isso todo mundo pode fazer, não tem escola para aprender a orar, né? Orar é simplesmente você conversar com Deus, você falar com o Pai, como se estivesse falando com alguém pessoalmente. Amém? Pois Deus, Ele é Espírito e Ele se faz presente. Pois onde há dois ou três reunidos no nome dEle, Ele está no meio, Ele está presente. O Senhor também ensina que quando nós formos orar, é só entrar dentro do quarto. Ele está querendo dizer, você pode entrar em um ambiente, ou ir para um ambiente, ficar sozinho, e ali você falar com o Pai. Tanto coletivamente também é possível orar. Orar é conversar com Deus, e muitos de nós estamos perdendo essa oportunidade de falar com o Pai, e estamos agindo com a nossa própria força, querendo fazer as coisas, pregar o Evangelho do nosso jeito. Não, calma aí, vamos para a Bíblia, vamos estudar e vamos se preparar, vamos se alimentar, ficar bem de saúde espiritual, se alimentar da palavra, oração para nos fortalecer, porque nós vamos orar. O diácono Júlio leu aqui um texto, foi colocado aqui na tela, que, irmãos, se a gente conseguir fazer isso, tudo que a gente pedir no nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, Ele vai atender. Você tem falado com o Pai, você tem conversado com o Criador, porque por meio da oração nós podemos pedir orientação, respostas. Por meio da oração nós podemos tudo, irmão. Tudo que temos dúvida, podemos por meio da oração perguntar para Deus. Ele não é surdo, irmãos. Ele não é surdo, Ele existe, Ele ouve, Ele vê tudo. E Ele no tempo certo vai responder a oração, seja ela para que sim ou para que não.
De repente você quer tal coisa, ele vai falar, não. Você tem que ter essa sensibilidade, entender que o Espírito Santo, Deus está querendo dizer para você, não vai, não faça. Quando vai ter momentos que você não vai, Deus vai falar para você fazer, e muitas das vezes você não quer fazer. Isso muitas vezes acontece, mas é por meio da oração. João escreveu no capítulo 14, versos 13 e 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Gente, Jesus afirmou essas coisas. Será que a gente pode acreditar nisso? Será que você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, você que nos assiste, pode acreditar que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, que todo texto que está na Bíblia, ele é inspirado pelo Pai, ele é útil para você, para mim, para todos nós. Olha que Jesus disse, o que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Ele instruiu os 12, sim, mas a mesma instrução, ele disse para os 12 ensinarem as outras pessoas. E por último, refletindo, irmãos, o que Deus quer para a minha vida, quer que eu estude, quer que eu ore e quer que eu reflita, quer que eu medite. Refletir em quê? Pense o seguinte, Deus criou eu e você com muitas capacidades, e Ele sabe que eu e você temos muitos sonhos. Aí o pastor esses dias ele pregou aqui, querendo dizer mais ou menos assim, você é bom em quê? Qual é a tua, por exemplo, a tua profissão, né? O que você tem, qual é o seu dom? De repente você tem um talento aí, você sabe fazer tal coisa. Então lembre-se, reflita nisso. Deus, ele te criou com capacidades. Veja o tamanho da capacidade. Homens como eu e você, pecadores, tiveram capacidade de criar um avião para que voe, ou até mesmo um submarino para que desça as profundezas e imploda. Então nós fomos criados com capacidade de fazer muita coisa. Agora vai depender muito daquilo que eu e você estamos usando a nossa capacidade, pois Deus, Ele nos faz essa pergunta nessa noite: em que você é bom? Em que nós somos bons em fazer? Em que nós somos capazes? Outra pergunta que podemos também refletir: que planos, que sonhos nós temos? Pense nisso. Como nós podemos usar tudo isso para a glória de Deus? Compreenderam? Reflita. Saiam daqui hoje pensando o seguinte: eu sou bom em fazer tal coisa. Como eu posso usar disso para que o nome de Deus seja glorificado? Seja no seu trabalho, na sua casa, na escola, enfim, você sabe do que você é capaz, do que você gosta de fazer. Tudo isso você deve usar para a glória de Deus. Essas são as pessoas que Deus quer preparar, que estejam preparadas para essa grande comissão, para poder anunciar as palavras do Pai. Então, se quisermos aprender mais, esse aqui é um local que nós podemos nos reunir e uns com os outros aprender a palavra de Deus. Hebreus 10, 24 e 25. Mais uma vez eu repetir o que eu citei na quarta-feira, esse texto. Pois se nós quisermos saber mais sobre Deus, mais sobre o que Ele quer de nós, o que Ele requer de nós, devemos procurar um lugar para aprender. Às vezes sozinho você não consegue. Aí, por isso que tem muita denominação aí, em nome de Jesus, ensinando a palavra de Deus. Então é para lá que eu vou. Foi para cá que eu vim. Eu estou aqui porque eu quero aprender. Eu estou passando isso para vocês, mas eu estou aqui aprendendo. Cada dia de culto para mim é um aprendizado, porque eu vou usar isso aqui como ferramenta lá fora. E é isso que Deus ele requer da sua grande comissão. Então é aqui que nós vamos aprender sobre Deus, o que Deus diz na sua palavra, e que nós vamos encontrar pessoas lá fora, e nós vamos ser confrontados. Devemos nos preparar. Deus ele quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros na igreja. Hebreus 10, 24 e 25. Considerem uns aos outros, porque aqui, olha só que interessante essa palavra. Por quê? Para nos incentivar no amor e nas boas obras. Considerem um ao outro aí, um lado. Está vendo esse irmão que está do teu lado, essa irmã que está do teu lado? Considere ele, considere ela. Por que isso é importante?
a consideração é importante para que a gente se incentive. Nos incentivamos uns aos outros, nos animamos uns aos outros. Pode ver, às vezes eu estou triste, de repente eu procuro o pastor, ele vem com uma palavra, de Deus e me dá aquela injeção de ânimo. Então é assim, a igreja tem que ter essa comunhão um com o outro, tem que ter esse tipo de relacionamento, para que nós não venhamos andar sozinhos, porque se um cair, estiver sozinho, vai ser difícil para levantar. Quando dois andam juntos, é mais fácil o outro ajudar a levantar. Amém? Certo. Agora eu já sei que eu preciso confiar em Deus, que Deus quer que eu estude a Bíblia, que eu ore, que eu frequente um local para me aprender a palavra. Agora, como que eu faço para pregar o Evangelho? Como eu posso fazer isso? Para poder pregar o Evangelho, irmãos, há várias formas. Nós podemos pregar o Evangelho primeiramente com a ajuda do Espírito Santo. Primeiro, a gente só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele falou, quando ele fosse para o Pai, ele ia enviar o Consolador, que era este que ia ajudar os apóstolos, a igreja, para que no momento da pregação do Evangelho, as pessoas fossem convencidas a respeito dos seus pecados. Então é o Espírito Santo quem convence. Então fica tranquilo, irmão, se você acha que não fala bem, então não fica preocupado se ficou, será que eu falei, foi boa a forma que eu falei com aquela pessoa, daquela maneira? Fala do seu jeito, que é o Espírito Santo que vai convencer aquela pessoa. Fale, dê o testemunho de Jesus, dê o testemunho daquilo que Deus ele já fez na sua vida. Então você pode pregar e deve pregar com a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Isso é uma ordem, mas nós não estamos sozinhos, amém? Na grande comissão, Jesus, por meio da sua ordenança, do seu mandamento, ele nos manda ir pregar o Evangelho a todas as pessoas. Olha só, então como faço isso? Primeiro a gente precisa ter consciência de que Jesus mandou. Mais uma vez vou repetir isso: ordem de Jesus é mandamento. Então se nós amamos a Jesus, devemos obedecer o mandamento. E um dos mandamentos de Jesus foi Marcos 16:15: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Vou repetir: vão, um dedo para mim e um para vocês. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Não sou eu que estou pedindo, não sou eu que estou mandando. Está na palavra, está na Bíblia. Foi Jesus quem disse, foi Jesus que ensinou isso. Então, primeiro passo para aprender como pregar o Evangelho, ajuda do Espírito Santo, saber que é um mandamento de Jesus fazer isso. Então, irmãos, eu tenho uma boa notícia para te dar, só que para alguns, de repente é uma má notícia. Jesus está querendo que a gente se levante de forma figurada, eu vou dizer isso para vocês. A gente saia desses bancos, deixe esse comodismo e vamos fazer o que Jesus pediu. Porque a gente toda semana só se prepara para vir para cá, para se alimentar e ficar com a gente mesmo. A gente não quer fazer aquilo que Jesus falou, que a gente pratica na ceia: vão partir o meu corpo, vão distribuir por aí o meu corpo, a palavra, amém? Vão compartilhar com as pessoas. A gente está só se alimentando e está se reunindo entre nós, e muitas vezes estamos deixando de cumprir o ID do Senhor. Mas antes de começar, a gente precisa saber de uma coisa: não é fácil falar de Jesus, a gente sabe, mas fica tranquilo, como eu já antecipei aqui. Eu sei, todo mundo sabe que tem alguns que têm dificuldade para falar, mas é Deus que vai fazer esse trabalho, irmãos. É Deus que faz todo o trabalho. É Deus que faz todo o trabalho. É Deus que convence e converte o pecador. Então não pensa que o fracasso ou o sucesso da sua pregação, vamos assim dizer, do seu testemunho, vai depender de você. Não. O nosso trabalho é apenas levar a mensagem. As demais coisas é Deus que vai fazer, o resto é com Ele.
Viu como é simples? E a gente coloca bastante empecilho? Eu falo por mim, irmãos. Quantas vezes eu já perdi a oportunidade de falar de Jesus para alguém, achando que, eu preciso, né? Será? Não é o tempo certo, que eu falei no começo. Todas as vezes eu na mente, não é agora. Na verdade era agora, era naquele momento, né? E eu deixei passar a oportunidade. Eu já falei aqui uma vez também, a história do metrô. Era aquela oportunidade. Pela misericórdia eu mostrei a camiseta para a pessoa que tinha um versículo bíblico, ela leu e foi quebrantada. A gente não precisa se preocupar, a gente vai aprendendo com o tempo. Então é Deus quem converte, é Deus quem convence. Não venha pensar que você é que faz tudo isso. João 16, verso 7, verso 8, diz assim, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai vir para vocês, que é o Espírito Santo. Mas se eu for, eu vou enviar a vocês o Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Passagem bem conhecida, João 16, 8. Então está aqui a prova. Está vendo? Se fosse depender só de nós, Jesus ia para o céu e não envia Espírito Santo para convencer o mundo do pecado. Então ele envia para que a gente saiba que a gente não está sozinho. Tem alguém muito melhor do que nós, que é Deus, que é o Espírito Santo. É Ele quem vai na frente. E vai depois também. A gente vai, lança semente, vem um, vai regar. Olha só, não precisa se preocupar. Lança semente, vai vir um regar. E é Deus que vai dar o crescimento. Então, não fique nervoso, não fique preocupado quando você for pregar o Evangelho. Deus está te preparando para uma grande obra. Ele quer que eu e você venha pregar o Evangelho. Então todas as vezes que você sair para pregar, ore antes. Não fique nervoso, não se preocupe, amém? Não tenha essa preocupação no seu coração. Ficou preocupado, entra no teu aposento, ore a Deus, lança nos pés dele a tua ansiedade. E o Espírito Santo, ele vai fazer todo o trabalho. Vai te tranquilizar, vai te deixar tranquilo, vai colocar as palavras na tua boca. E você vai falar somente aquilo que Deus pedir para você falar. O restante é Deus que faz a obra. Porque a oração, irmãos, mais uma vez, ela é essencial. Então, para pregar o Evangelho, saiba, é o Espírito Santo, é Deus que faz a obra, Ele convence, Ele converte. Amém? E a oração continua sendo a ferramenta fundamental para a gente continuar no ID do Senhor. A oração, ela é essencial em tudo. Paulo, escrevendo a Filipos, ao povo, à igreja de Filipos, no capítulo 4, verso 6, ele falou, não se preocupem com coisa alguma, mas em tudo, vocês sejam conhecidos diante de Deus, por meio dos seus pedidos, que são feitos pela oração, pela súplica, e com ações de graças. Olha só, vou repetir, não se preocupem, orem, que Deus e as pessoas, vocês se tornem conhecidos por meio da oração, que são feitas a Deus, e pela súplica, com ações de graças, amém? Então é isso, irmãos, não tem muito segredo, não tem segredo, está tudo revelado já na Bíblia. A gente muitas das vezes não sabe porque não lê e estuda a Bíblia. Então não existe fórmula mágica para poder pregar a palavra. Você viu que é simples, não tem nada demais. Cada pessoa, cada situação é diferente, mas Deus, na sua soberania, Ele vai usar, irmãos, podemos usar uma palavra aqui, da sua criatividade, e vai fazer com que tudo seja trabalhado de várias maneiras, de várias formas. Então fique atento com as oportunidades que Deus te dá. Então aproveite a ocasião, a oportunidade, e se lhe falta sabedoria, peça a Tiago escreveu no capítulo 1, verso 5, se porém algum de vocês não tiver sabedoria, ou necessita de sabedoria, peça a Deus. Olha o que o apóstolo escreveu, porque Ele dá a todos com generosidade. Deus tem o maior prazer de nos dar sabedoria, e sem reprovação, isso lhe será concedido. Eu acho que é uma coisa que a gente não precisa nem fazer prova alguma para receber algo de Deus, é sabedoria. A pessoa que pedir isso, ela recebe na hora, sem reprovação. Olha que interessante.
Então você acha que lhe falta sabedoria, tem necessidade de sabedoria? Não pede para nós, pede para Deus. Lembre-se disso, não se esqueça. E para finalizar, irmãos, existem várias formas de pregar o Evangelho, de se fazer o ID. E os irmãos devem estar pensando, esta é uma forma, a pregação, exposição, ou, enfim, esse momento que temos aqui no altar, de anunciar a Bíblia, anunciar a palavra do Senhor. Esta é uma forma, mas ela é muito óbvia. Então a igreja, ela promove evangelismo, pregações, missões. Essa é uma das formas mais, vamos dizer, mais óbvias de fazer o ID do Senhor. Mas existem outras formas. E você pode estar se perguntando agora quais são essas formas. E eu vou dizer para você: vivendo a palavra, vivendo a palavra de Deus. Essa é uma das formas mais importantes de pregar o Evangelho, irmãos, vivendo o Evangelho. Então, quando a nossa vida, ela reflete a salvação de Jesus, quando as pessoas olham para nós, irmãos, muitas das vezes, elas vão até a presença de Deus só de observar a nossa forma de vida, a nossa maneira de viver. E através do seu testemunho, da sua forma de viver, elas vão querer saber como é que isso é possível. Então, 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: igualmente vocês, por exemplo, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, observando o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Vocês prestaram atenção nesse texto? Ó? É um texto que fala de vida conjugal. Às vezes o marido, ele não é de Jesus ainda, a esposa serve a Jesus. E aí a instrução é que ela possa tentar ganhar, para que ela possa tentar ganhar o marido, ela ganhe ele com o seu comportamento honesto, vivendo o Evangelho. Não precisa, sabe, se enlouquecer, brigar, discutir. Não, é vivendo o Evangelho, porque ele vai observar a conduta da esposa, ou vice-versa, ou do teu filho, ou um parente que você tem que é cristão, né? As pessoas vão ver você que são cristãos, e elas vão observar seu comportamento, e vão chegar à presença poderão chegar até a presença de Deus. Então, é vivendo. Uma outra forma é sendo um bom amigo. Olha aí, a oportunidade para amanhã no culto do amigo. Sendo um bom amigo. Sendo um bom amigo significa o seguinte: é olhar para as pessoas como pessoas, não como objetos. A gente despreza muitas das vezes as outras pessoas, o nosso próximo. E tem sido um lema agora do ministério, né? Amar a Deus e servir as pessoas. Então, isso nós precisamos viver na nossa vida. Ser bom amigo, irmãos, é saber que todas as outras pessoas, muitas delas ainda que nós não conhecemos, elas precisam de uma pessoa amiga. Porque um bom amigo está sempre com ela nos momentos mais difíceis. Um bom amigo cristão, falando de um bom amigo cristão, ele vai fazer o que? Vai mostrar o amor de Deus para ela. Isso, irmão, é uma grande oportunidade para nós como igreja, de poder pregar o Evangelho, fazer o ID do Senhor. E assim vão surgindo mais oportunidades, amém? Porque no amor, isso é um ato de amor, não existe medo, pelo contrário. 1 João capítulo 4, versos 18 ao 20, o perfeito amor lança fora o medo, e o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então a importância, primeiro, o maior amigo nosso, que não nos desprezou, foi Deus. A sua graça nos alcançou, a sua misericórdia. E Ele teve um ato de amor, deu o seu único filho para morrer numa cruz, preocupado com a minha, com a tua vida, para que a gente não venha perecer no inferno, para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados e venha viver eternamente com o Pai, e vá viver eternamente com Deus.
Então, Jesus é o nosso primeiro e melhor amigo. E através da sua vida nós devemos também ter essa mesma atitude de compaixão, de olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com o mesmo olhar que Jesus ele olhou para você e para mim um dia e teve misericórdia. A gente não valia nada, continuamos não valendo nada sem Deus. Então pense nisso, reflita. Outra maneira de pregar o Evangelho, de ir por todo mundo pregar o Evangelho, conversando, aproveitando a oportunidade. A gente sabe que nem todas essas conversas precisam ser exatamente sobre salvação, mas quando nos surgir a oportunidade, irmãos, que a gente tiver essa oportunidade, sei lá, pergunta para a pessoa o que ela pensa, sabe, começa a criar, lança uma pergunta, lança um assunto, e daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão estar falando de Jesus, daquilo que Jesus fez na tua vida. Não precisa, pegar a Bíblia, fazer um monólogo, ler um texto grande, decorar tantos versículos. O mais importante é você guardar a palavra no teu coração e colocar ela em prática, lembrando dos textos, daquilo que Jesus ele fez e ensinou. Já estou finalizando. 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16 diz: pelo contrário, se santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Pode acontecer, numa ocasião, a gente vai conversar, tem pessoas que falam mal, mas é normal. Por isso que Jesus vem preparando a gente já para suportar essas coisas. Depois não ficar cara fechada, fazer bico, ficar bravo com Deus, falar: ô Jesus, que estou passando, poucas e boas aqui anunciando o teu Evangelho. As pessoas que reclamam de Deus por causa disso, elas não leem a Bíblia, elas não estão preparadas, por isso elas reclamam. Jesus falou: vocês têm que preparar, porque vocês praticamente vão beber do mesmo cálice, uns vão beber do mesmo cálice que eu, ou seja, vão morrer por causa do meu nome, vão ser presos por causa do meu nome, serão humilhados, apanharão, sofrerão oposição no meio da sociedade, calúnia, difamação, serão ignorados, e é isso que acontece no mundo. Amém? Tem bastante coisa aqui, mas eu vou finalizar por aqui. Os irmãos agora já sabem. Quer aprender mais? Continue vindo, frequentando os cultos e nas ocasiões oportunas, os estudos que surgem. Mas você, principal, não dependa só daqui. Você tem a Bíblia na tua mão, na tua casa, e tem o Espírito Santo que habita na vida dos obedientes, daqueles que amam a Jesus. Então, onde você estiver, você pode levar a palavra, você pode orar, você pode ler, meditar nela, estudar ela. E todo lugar é uma oportunidade. Não existe fórmula mágica, não tem tempo certo. Tudo é tempo, tudo é oportuno. Pregue em tempo, fora de tempo, a palavra do Senhor. Pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. A todos que vieram aqui, todos que assistem essa mensagem, Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você para estar orando agora, falando com Deus. Aleluia. Se você quiser se colocar de pé, fale com o Pai agora. Essa é uma oração que você vai falar aquilo que você está sentindo. Você precisa de sabedoria, peça agora essa oração. Peça tudo que você necessita para poder se tornar parte dessa grande comissão e continuar firme, irmão, e constante nela. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela Tua palavra, por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos ensina que devemos pregar a Tua palavra com sabedoria. Devemos em tempo e fora de tempo anunciar a verdadeira palavra, pregar a mensagem do Evangelho a toda criatura, procurando convencê-las a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Isso não vem de nós, vem de Ti, o Teu Espírito Santo. Como poderão acreditar se não há quem pregue? Oh Senhor, como poderão vir à Tua presença
se não há quem leve a mensagem, que o Senhor, Pai amado, continue nos dando capacidade, que cada um saia daqui sabendo que são capazes sim, de usar aquilo que são capazes, aquilo que sabem fazer, para a glória do Senhor, anunciando as boas novas, anunciando a palavra de arrependimento, que nós não venhamos como igreja ter medo de falar a verdade, de falar, Pai amado, a respeito dos pecados que o Senhor reprova, do que o Senhor não admite de forma alguma, pois se amamos ao Senhor, Pai amado, obedecemos os seus mandamentos, ó Pai, e se desprezamos o nosso próximo, e dissemos que nós amamos a Ti, somos tais mentirosos, porque como podemos dizer que amamos aquele que não vemos, e desprezamos aquele que vemos? Oh meu Deus, obrigado por essa palavra, que o Senhor tenha misericórdia, e continue falando com a sua igreja, nos ensinando por meio da Tua palavra, que nós já sabemos que ela é inspirada para todos os propósitos do Senhor aqui na terra. Obrigado, Senhor, porque nela contém o plano de salvação para a vida da humanidade, e que o Senhor, Pai amado, continue colocando sobre nós a Tua unção, o Teu Espírito Santo, que da nossa boca saia somente aquilo que o Senhor quiser, que o Teu Espírito Santo convença, que todos possam ser semeadores da palavra de Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, é isso que nós te pedimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. As palmas louvam ao Senhor, glória, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.